A palavra de Deus diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. A Bíblia era mais precisa quando diz lá nos versículos anteriores: não faça como os hipócritas que vão nas esquinas e nas sinagogas gritar e bolar a língua. Talvez até naquela época tivesse isso. Os hipócritas que vão, quer fazer as coisas para aparecer, mas Deus está longe daquilo. Se você tem uma necessidade, querido, se você tem sentido um vazio dentro de você, se você não tem sentido mais a presença de Deus, não adianta chegar aqui e ficar gritando, chorando, muito embora isso seja extravasio emocional, e às vezes nós precisamos disso. Não é que é errado, não. O que eu estou falando é que isso não chama a atenção de Deus. Gritar, pular. A palavra de Deus é clara em dizer: quando for orar, entra no teu quarto, mas quando orar, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore. Quantas vezes você entrou no seu quarto? Quantas vezes você entrou no lugar da sua intimidade e falou: Deus? Porque às vezes você talvez não seja se considerado crente. Talvez você chegou aqui hoje e falou: mas nem sou crente, para que eu vou orar? Orar, querido, não é uma experiência religiosa. Orar não é uma experiência evangélica, católica, umbandista. Orar é uma experiência com Deus, com o seu Criador. É quando você fecha a porta do seu quarto, do banheiro. É quando você entra num lugar reservado e fala: ó Deus, eu estou com um problema. Eu já procurei um advogado, eu já procurei um contador, eu já procurei um curandeiro, um médico, ninguém resolveu. Deus, eu estou usando esse momento de intimidade que a tua palavra diz. Ouça a minha oração, responde o meu clamor. A palavra de Deus diz: entra no teu quarto, intimidade, e ora, e o seu Pai que está oculto vai ouvir. A palavra de Deus é clara quando diz: o teu Pai que vê em secreto, não o teu Pai que ouve em secreto. Por que a palavra de Deus fala ver e não ouve? É porque Deus não está preocupando com o que você vai falar, com o seu grito, com a sua... Talvez você vai usar palavras sofisticadas, palavras bonitas. Deus está preocupado é com a tua alma, o que a tua alma diz. Porque às vezes a tua boca está cheia de palavras, mas o teu coração está sujo, está envolvido na lama. O seu coração está enguiçado, o seu coração está cheio de raiva e ira. A gente precisa entender, querido, quando a gente vai orar ao Senhor, a gente precisa pedir perdão para nós mesmos, pedir perdão para as pessoas e entender que no momento em que a raiva passa, eu preciso botar tudo de lado. Aí depois eu entro no secreto e falo: Deus, eu me senti. Deus, eu estou perdido. Deus, eu estou sem recurso. Quantas vezes eu já entrei no quarto e falei: Deus, eu não posso mais nada, agora é só o Senhor que pode. Ou quantas vezes eu já entrei no quarto e não fiz mais nada além de chorar e ouvir louvores e ficar esperando que Deus me respondesse. E o tempo passa, o telefone às vezes toca, a resposta vem. Ou às vezes eu vejo por meio de uma pessoa, porque Deus, Ele ouve o seu clamor. O seu clamor não depende de nada, o seu clamor não depende de pirotecnia religiosa, o seu clamor não depende de falar em línguas, o seu clamor não depende de falar inglês, português, tailandês, o seu clamor depende de você dobrar o seu joelho em
no seu quarto e falar: Deus, ouça o desespero da minha alma, porque a minha alma não mente. Porque às vezes você está segurando, mas a sua alma está em prantos. Deus vê além da voz. É por isso que a palavra de Deus diz: Deus vê e não Deus ouve. Eu me lembro que há precisamente 20 anos atrás, eu estava conversando com um missionário do Rio de Janeiro, que estava aqui em Montes Claros. Era um amigo meu, porque às vezes nós temos amigos de passagem e amigos que ficam. Esse amigo foi de passagem. Ele pegou e falou que no Rio de Janeiro, em uma ilha lá próxima, que ele estava evangelizando, entrou 2 missionários. Naquela situação foi 2 missionários, amigos. E o pastor pregando, os 2 missionários, ou evangelistas, ou profetas, que auto-intitulado, fato é que eram 2 pessoas, um no canto, outro no outro canto. E o pastor pregando, os 2 começou a falar em línguas estranhas, e um gritava cavalo branco, e passava a profecia, e o outro cavalo negro, trovão negro, passava outra profecia e falava em línguas. E ficou aquele rebuliço, todo mundo falando mistério, pulando, aquela coisa que uma pessoa talvez falaria: o poder de Deus foi tremendo. Os 2 terminaram e o pastor sabiamente estendeu a mão e falou: cavalo branco, trovão negro, cai por terra em nome de Jesus. Os 2 caíram com a legião de demônios. Quantas pessoas estão dentro da igreja passando revelação, profecia? Quantas pessoas estão dentro das igrejas, estão nas ruas, com a vida imundiçada, com a vida cheia de podridão, porque achando que Deus ouve o que sai da boca delas apenas. Quem dá conta do que você fala, querido, é o diabo. Deus dá conta da sua alma, porque Ele está atento ao que a sua alma diz quando você clama. Será possível que nós entramos na igreja e não percebemos que intimidade com Deus? Quando eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso entrar no secreto. Essa é uma intimidade. Quando Davi foi orar, quando Daniel foi orar, e os seus inimigos estavam tramando contra ele, ele entrou na sua casa, no seu quarto, num lugar reservado, e ele foi pego lá. Ele chegou a fazer igual os hipócritas fariseus. Nós precisamos atender quando ele precisou. E às vezes a pessoa fala assim: tem que fazer para todo mundo ver. Quando Daniel foi na cova dos leões, Deus socorreu ele, porque o poder de Deus não está preocupado com o tom da sua voz, com a altura da sua voz. Deus está preocupado qual é o seu clamor íntimo, o que você tem ofertado intimamente para Deus. Qual a intimidade que você tem tido? Talvez você entrou aqui desesperado. Talvez você entrou aqui falando: Deus, eu não tenho mais solução, a minha vida está bagunçada. Eu já cheguei a entrar na igreja tal, eu já cheguei a fazer de tudo, mas tudo continua do mesmo jeito. Parece que eu ouço fulano e beltrano, mas a minha vida não continua, não muda. O que está acontecendo? Entra na intimidade, e Deus vai se revelar para você. Deus vai revelar no sonho, Deus vai revelar. Se o telefone toca, você vai ouvir um profeta que não conhece, vai falar seu nome. Deus vai usar ele. Não importa, Deus vai usar você numa visão, Deus vai usar você numa situação que você vai olhar e vai falar: verdadeiramente foi Deus. Não foi atravessador, não foi pessoa que está acostumado a ficar cuspindo fogo, fazendo pirotecnia dentro da igreja. Graças a Deus nossa igreja não tem isso. A Igreja Palavra das Nações é a igreja
não é o pentecostal. Mas não tem pirotecnia de fé. Aqui nós mergulhamos na palavra. Nós mergulhamos na palavra de Deus, no poder de Deus. A palavra de Deus tem falado: entra no seu quarto. Nós precisamos aprender, não é só aqui que a gente tem que orar. Nós precisamos aprender a ter intimidade com Deus particular, não é com ninguém, é você e Deus. Ah, mas minha vida é assim, minha vida no popular é assado, não importa. Eu não estou falando disso, daquilo, eu estou falando de intimidade. Intimidade com Deus não depende de onde você vai ou o que você faz. Intimidade com Deus é intimidade. Ah, mas eu estou em pecado. Intimidade com Deus. Se Deus não for capaz de convidar você para a transformação, pode chamar os pastores tudo que ninguém vai convencer. É intimidade com Deus. Porque na medida que você for ter intimidade com Deus, o Espírito Santo de Deus, que não precisa de nenhum mediador, é só o Espírito Santo que é o mediador entre Deus e os homens. Ele vai falar com você o que você precisa de mudar. Ele vai te convencer. E se ele não te convencer a mudar, querido, eu estou falando, não mude. Se o Espírito Santo de Deus não mandou você mudar, eu não posso ir à frente dele. Deus não me chamou para isso. Deus não chamou ninguém para isso. Porque alguém que tem coragem de fazer isso, é responsabilidade dele, Deus. Quem convence um homem a mudar é o Espírito Santo. A gente precisa ter intimidade. O Espírito Santo de Deus anda do seu lado, falando: eu quero ter intimidade, eu quero ouvir a sua voz. Os filhos chamam: eu quero ouvir a sua voz. O compromisso financeiro chama: eu quero ouvir a sua voz. Tudo chama, tudo toma o seu tempo, tudo toma a sua voz. Mas o seu Criador não consegue nem sentir você balbuciando. O que temos feito com a nossa vida? Estamos achando que Deus só está atento ao que estamos falando, só o que fazemos, esquecemos que Deus vê o que ninguém vê. Deus ouve o que ninguém com ouvido humano ouve. O Espírito Santo tem ouvido a sua alma gemer. O Espírito Santo tem ouvido você falar: há um vazio dentro de mim. O Espírito Santo de Deus está com gemidos inexprimíveis, querendo convencer você, mas você não quer ouvir. Você não está chamando. O Espírito Santo está no monólogo. O que é monólogo? É falar sozinho. Porque o Espírito Santo fala, mas você não ouve. O Espírito Santo chama, mas você não responde. A palavra de Deus diz: clamei ao Senhor no dia da minha angústia. Clamei ao Senhor no dia da minha angústia. Você já teve dia de angústia? Você já teve um dia de angústia que o boleto venceu, você não tem ninguém para te socorrer? Você já teve um dia de angústia em que um problema médico aconteceu e você não sabe mais quem você procura? Você já teve um problema de angústia quando aquela situação chegou e você já procurou todo mundo e ninguém consegue te ajudar? Mas o Espírito Santo está ali. A palavra de Deus diz: clamei ao Senhor no dia da minha angústia. Ele ouviu meu clamor e me atendeu. Ele ouviu o meu clamor. Porque às vezes o vizinho não escuta, às vezes o parente não escuta, às vezes o banco não escuta, o cônjuge não escuta, o namorado não escuta, mas o Espírito Santo de Deus ouve você 24 horas por dia. Não importa em que situação você esteja,
Quantas pessoas em overdose, nos últimos suspiros de vida, ele estava numa situação que era fruto do seu ato, do uso de entorpecentes. Ele pegou e teve um momento de que ele falou assim: Deus, me socorre. Se o Senhor me salvar, eu vou mudar de vida. O Espírito Santo ouviu ele, salvou da overdose. O Espírito Santo ouviu ele, salvou da morte certa. Quantas pessoas a arma já foi disparada na cabeça, várias balas passaram, mas na hora que colocou na cabeça dele, as balas mascaram. Por que, querido? Porque Deus está disposto a ouvir o seu clamor. Qual é o seu clamor essa noite? Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Como eu falei, as palavras foram poucas. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero te convidar a clamar ao Senhor nesses 2 minutinhos. Será rápido. Assim como a ceia também. Assim como o culto. Culto de domingo nós temos começado 7h30. 7 horas, 7h30 é um estudo. Mas nós entramos aqui, ouvimos a voz de Deus. Nós entramos aqui, ouvimos o nosso Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Jesus diz: Deus ouve o que é falado no secreto. Deus ouve o que é falado no secreto, querido. Talvez ninguém ouviu, o vizinho não ouviu, o pastor não ouviu, o diácono não ouviu.